que faz um cliente estar disposto a pagar a consultoria? É só o cliente super endinheirado, é só o cliente global que vai pagar a consultoria? Isso também não é verdade, tá? Você pode ter um cliente que não seja super endinheirado e ele precise pagar uma consultoria. Você tem que identificar qual é o perfil desse cliente. Se você ainda não tem esse cliente, tá na hora de começar a pensar nele. Por quê, gente? Presta atenção. E isso foi o que eu fui amadurecendo ao longo desses 13 anos de caminhada. Quando eu trabalhava lá nas festas infantis, eu ficava vendo que para eu crescer, eu precisava multiplicar o meu acervo, eu precisava multiplicar o meu cenário, eu precisava escalar as minhas entregas numa mesma data. Lembra que os eventos eles acontecem geralmente nos finais de semana e a gente só tem 8 dias. Então, como é que eu escalo? Eu tenho que ter várias equipes treinadas, eu tenho que ter um acervo monstruoso. Eu sempre falo para vocês que tem duas formas de trabalhar. Ou você vai trabalhar com volume, ou você vai ganhar na unidade, ou no volume e na unidade. Se você ganha no volume, você tem que ter uma captação de clientes assim o tempo todo acontecendo. Você tem que ter uma estratégia de captação, anúncio, parceria, né, para você trazer esse volume o tempo todo. Agora, se você ganha na unidade, a tua estratégia de comunicação, a tua estratégia de atendimento comercial, o teu posicionamento ele é diferente. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Para crescer, eu tinha que investir cada vez mais. E é por isso que muitas de vocês desistem no meio do caminho. Porque vocês olham para o negócio de decoração, como eu já olhei um dia, e falam assim, olha, isso aqui não funciona. Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não dá lucro. Porque para eu crescer, eu tenho que estar sempre multiplicando o meu acervo, diminuindo o meu preço e aumentando a minha entrega. É uma equação que nunca fecha. Daí eu comecei a olhar para os eventos de casamento, de 15 anos. Eu falei assim, gente, olha só, vamos parar para pensar aqui. Quando eu faço um casamento em 15 anos, eu tenho 4 ou 5 tipos de acervo. Eu vou mostrar para vocês a jornada, eu sei que cada uma aqui está num ponto diferente dessa jornada. E eu tenho lá o acervo de cristal, eu tenho um acervo rústico, eu tenho o acervo dourado, prateado. Eu não tenho que ter um monte de cenários, concorda? Quem aqui já viveu isso? Hashtag eu já vivi. Eu não tenho que ter vários cenários, eu posso ter 5 tipos de linhas em que eu vou compor com essas linhas e vou entregar os meus eventos, as minhas decorações. Só que aí, aquele vício que a gente traz do infantil para o evento adulto, e tem muita gente trabalhando assim. E aí o que eu gosto de falar que é o decorador caramujo. Você trabalha com o seu acervo, você leva as suas festas nas costas e o seu posicionamento no mercado fica um posicionamento sem diferencial. Porque as suas festas, elas ficam todas iguais, porque você está trabalhando com o seu acervo. Lógico que você consegue chegar com preço baixo, mas eu sempre falo para vocês que não vence quem tem o menor preço, vence quem tem a melhor estratégia. E aí, quando você começa a olhar o mercado dos decoradores que cobram consultoria, você começa a ver que é um mercado que tem menos disputa, menos concorrência. Será que é porque tem menos cliente? Será que é porque só tem cliente que tem muito dinheiro pagando consultoria? E aí eu descobri que isso não era uma realidade. Quando que eu descobri isso? E talvez você também já tenha amargado esse sabor na boca, né? Esse gosto amargo. Quando eu comecei a perder vendas. E eu comecei a perder vendas para outros decoradores. Então, assim, aparecia o cliente que queria realmente algo mais, e eu não sabia o que era esse algo mais. E eu simplesmente perdi a venda para um outro decorador. O cliente estava disposto a investir. Ele queria mais, ele queria uma festa diferenciada, ele queria uma festa personalizada. E ele não encontrava isso no meu portfólio. Então eu tinha um desgosto de chegar no ambiente de evento, que eu sempre trabalhava, que eu já estava ali há anos, e ver outro decorador realizar aquela festa. Eu me sentia super relegada de lado, super rejeitada. Quem já viveu isso? De perder para um outro decorador e o cliente investir muito mais. E você teve a oportunidade na sua mão, mas você não soube filtrar, você não soube identificar o potencial daquele cliente. Você ofereceu algo que você está acostumado a trabalhar, mas não é aquilo que o cliente quer.
Então, assim, ao longo dos anos, eu fui percebendo isso. E aí eu comecei a observar o que os decoradores que vendem consultoria faziam que eu não fazia na época. Eu observei que os decoradores que vendem consultoria, então o decorador que vende consultoria, ele não se submete, primeiro ponto, a enviar um orçamento pelo WhatsApp e por e-mail. Ele não se submete. Ah, Raquel, mas se eu não fizer assim, o cliente não fecha comigo. Mentira! Eu também já pensei isso. Se eu não mandar para o WhatsApp, o cliente não vai fechar comigo. O cliente quer um valor rápido. Existe um processo comercial que faz com que o cliente fique seduzido a passar por um primeiro atendimento com você. E nesse primeiro atendimento, você constrói valor e consegue convencer o cliente da importância da sua consultoria. Por isso que todo decorador que trabalha com consultoria nunca, jamais, em hipótese alguma, vai mandar um orçamento por WhatsApp, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu observei no mercado. Segundo ponto que eu observei no mercado, o decorador que cobra consultoria, ele tem um mínimo aceitável na decoração dele. O que é o mínimo aceitável? Tem coisas que o cliente vai querer fazer e que vão falar mal do seu trabalho. Então, por exemplo, o decorador que cobra consultoria, jamais, em hipótese alguma, ele vai trabalhar com um evento sem iluminação. Porque a gente sabe que a iluminação revela a decoração. Então, ele sempre vai investir numa iluminação cênica. Ele entende de como essa iluminação interfere, de quais são os tipos de iluminação que ele precisa para diferentes tipos de efeito. Exemplo, uma mesa de doces. A gente tem uma iluminação focal branca. Branco frio ou branco quente? Branco quente. Aí, paisagismo. A gente sempre tem um refletor específico para paisagismo. Colorir paredes. Existem os refletores RGBW. Jardim. A gente geralmente usa o verde, exceto quando tem cerimônia, porque eu não quero colorir as pessoas de verde numa cerimônia. Então, o decorador que trabalha vendendo uma consultoria, ele tem um know-how técnico, ele tem uma consciência técnica maior do que aquele que faz a festa caramujo.